Mulheres que inspiram, que brilham, que se destacam. São elas, na FM Cidade 97. Eu tô muito feliz, porque é a primeira vez que eu entrevisto pessoalmente, já encontrei em solenidade, em eventos, em ações sociais. A minha entrevistada de hoje é de Maracaju, é casada com Reinaldo Azambuja há 41 anos, é mãe de 3 filhos, vó de 3 netos, trabalha no setor da agropecuária, no setor financeiro. Pessoal, atuou sempre na área social na época em que Reinaldo Azambuja era prefeito de Maracaju e governador do nosso estado. A ex-primeira-dama Fátima Azambuja. Primeiro, obrigado pela participação. Você sabe que eu fiquei muito feliz quando você topou vir dessa entrevista aqui, Fátima. Seja bem-vinda. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da Cidade FM. A felicidade é minha. Estou muito contente. Você sabe que eu sou mais dos bastidores. Às vezes eu fico mais reclusa. E quando você me chamou, eu achei muito importante. Porque apesar de estarmos já em abril, estamos falando ainda da mulher. Então, a importância de não só no mês de março, né? Mas todos os meses, todos os dias, a gente possa estar falando sobre a mulher, sobre o trabalho da mulher. Bom, você sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo Azambuja, Fátima, que toda vez que ele vem aqui, ou toda vez que eu encontro, até então, meu último encontro com ele foi no Bahamas, em Dourados, no evento do Dia da Mulher lá do PSDB, ele falou o seguinte: Rodrigão, eu vou fazer você acordar 4 horas da manhã. E eu olho assim e falo assim, para ordenhar, exatamente. E eu fico imaginando, se ele acorda de madrugada, Fátima, como que é a tua rotina todos os dias? Pois é, Rodrigo, ele acorda muito cedo mesmo. O Reinaldo, ele dorme muito cedo e tem o tempo dele de sono suficiente, mas acorda sempre muito cedo. E eu já gosto de dormir um pouquinho mais de manhã, mas assim, ele 4h30, 5 horas ele está acordado. E ligando para as pessoas e falando. E eu digo para ele, Reinaldo, as pessoas dormem, viu? As pessoas dormem, mas sempre começa tudo muito cedo em casa. Bom, você foi primeira-dama em Maracaju, depois ex-primeira-dama de um governador. E as pessoas acham, Fátima, eu acho muito bacana você ter vindo aqui, porque eu sempre falo, as pessoas acham que é um título, né, de primeira-dama que vai acompanhar o governador em solenidade, nisso e naquilo, mas na verdade não. A primeira-dama, ela tem a sua responsabilidade social à frente de um estado, né? Isso, Rodrigo. Primeiro eu quero agradecer aqui as meninas queridas que me receberam com flores, e aí a gente já começa a ver, né? Cada cantinho que tem uma mulher tem um carinho diferente, tem um cuidado com a gente. Então, agradecer muito a vocês por essas flores. Rodrigo, é verdade, eu sempre fui... Eu digo que eu não sou política, né? Mas eu estou ao lado de um político. Então, é um papel que a gente incorpora, além de todos os outros que a gente já tem. Que as mulheres, né? A gente faz tantas coisas no dia, hoje mesmo. Levantei de manhã, já tomei meu banho, passei meu batonzinho, arrumei o café para o Reinaldo. Então, as pessoas acham assim que você tem um título, que as coisas são diferentes. E não é. A nossa vida é a mesma, a vida é igual a de todas as mulheres, e são batalhas do dia a dia, são funções que a gente desempenha e vai incorporando ao longo da nossa vida as funções também do nosso marido, do nosso esposo, do nosso companheiro, e que foi nessa área social que eu acho que eu pude ajudar o Reinaldo nesses 30 e poucos anos de política. Você fica, né, de fato, mexida também pela sensibilidade, mãe de 3 filhos, né, avó de 3 netos, e aí o que acontece? Eu acredito que quando você desenvolve uma responsabilidade social, você entende o que a outra pessoa precisa, e nada melhor que uma mulher entender uma outra mulher, Fátima. Exatamente, Rodrigo. Eu vi a minha vida antes, né? A gente tinha uma vida de empresário rural, a gente morou começo da nossa vida na fazenda e a gente participava da vida dos nossos funcionários, sempre foi como uma família. Mas a partir do momento que você abre os horizontes, que você começa a enxergar
fora do seu convívio e você começa a participar da vida das pessoas e enxergar as necessidades e as lutas, né? As batalhas das mulheres, que até então, para mim, era tudo muito novo, porque eu fui criada num meio masculino. Eu tenho 2 irmãos, o meio rural, o meio do agro é dito como um meio masculino, mas hoje nós vemos mulheres que despontam grandemente nesse trabalho. E eu nunca tive essa dificuldade. Eu sempre pude estar em todos os lugares que eu queria estar, dentro do agronegócio, nas fazendas, ao lado dos funcionários. Então, eu nunca tive esse problema. E quando você começa a enxergar isso de outras mulheres, a luta, a batalha para estar nos lugares, né? Então, a gente começa a entender e querer ajudar. Você sabe que você falou uma coisa que me chamou a atenção? Você falou assim que você sempre esteve no meio da agropecuária e sempre teve teu espaço ali conquistado, mas infelizmente uma minoria, né? E como que é a voz de comando? Porque assim, eu sempre escuto que um homem, quando ele tá à frente, ele fala mais firme, olha, ele tá falando. Mas a mulher, quando ela fala mais firme, olha que louca, né? Olha que louca, desequilibrada, não sei o quê. Você via isso dentro das fazendas, quando você lidava, Fátima? Ou não? Esse conceito vem mudando ao longo do tempo? Não, Rodrigo, a gente não pode dizer que não via, mas eu nunca sofri isso, sabe? Eu sempre tive ali ao lado e tive meu espaço e pude viver assim, mas a gente sabe que ainda, às vezes, a voz masculina, ela fala mais forte. Quando você tem uma mesma fala, como você disse, às vezes você é a louca, você tá, mas o que aconteceu? Por que isso agora? E não é agora, né, Rodrigo? Hoje a gente vê essas palavras que estão dizendo que está na moda, empoderamento feminino, empatia, e a gente vê sororidade, que é uma palavra que surgiu e as pessoas têm dito muito, que para mim é o que representa, porque é a empatia, é a admiração que eu sinto por outra mulher. Então, hoje a gente vê, Rodrigo, nas lutas, nas falas, que a nossa maior batalha mesmo é conquistar a admiração das outras mulheres, da união das mulheres. Quando a gente conseguir isso, quando a gente vê que a vitória de uma é a vitória de todas, eu tenho certeza que nosso espaço será muito mais garantido. Bom, a senhora é mãe de 3 homens. E aí? Então, ficava torcendo para vir uma menininha na época? Tava torcendo. Eu tive 3 meninos, eu tenho 2 irmãos e os meus irmãos só tiveram homens também. E quando eu tive os netos, tive 2 netos e depois veio a Alice. Então, e ela veio empoderada. Ela veio para mostrar que veio, a menina da família. E é uma alegria muito grande, sabe, Rodrigo? Eu acho que quando você tem essa fase já dos netos, que você já está, é um amor diferente. É o mesmo amor, mas é uma outra situação da sua vida. Quando você cria seus filhos, você está buscando espaço, você está correndo atrás, você está tanto na parte financeira, estabilidade, e quando você tem os seus netos, isso já é dos seus filhos, você tem já uma vida mais tranquila. Agora, Fátima, você está casada com um governador há 40 anos, com a Zambuja. Exato, agora, dia 30 de abril, 41. 41 anos. Se conheceram em Maracaju. Em Maracaju, eu casei com 17, o Reinaldo com 19, então foi tudo muito cedo. Eu não me arrependo, eu acho, hoje eu vejo como foi bom, porque você convive com os filhos, com os netos, você é jovem ainda, você pode fazer muitas coisas, então, aquela história, hoje com 57, eu queria ter, lógico, a gente pensa e gostaria de ter essa cabeça, gostaria de ter essa mentalidade agora naquela época, mas tudo é válido, eu acho que uma experiência muito boa, um casamento feito de 2 pessoas que abrem mão de muitas coisas, um pelo outro, e acho que essa é a chave da convivência. Eu acho que a chave da convivência, eu acho que um relacionamento tão duradouro, acredito eu, Fátima, porque eu não sou casado, não sou separado, sou solteiro forçado, diria Ana Castela, né, gente? Eu acredito que a paciência, né, dentro de um relacionamento é fundamental. Mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. Abre mão de muita coisa, né? Mas assim,
Esse abrir mão é plantar agora e colher lá na frente. Eu acredito que é isso que aconteceu com a tua família. Exatamente, Rodrigo. Quando eu digo abrir mão, não é se anular, né, e viver a vida de outra pessoa. Então, quando o Reinaldo se torna um político, é lógico que eu continuei fazendo todas as minhas coisas, eu não me anulei, porque você tem que ter a sua vida, porque senão não tem sentido. Mas eu acho que o companheirismo é você... Hoje eu faço isso por ele, amanhã ele faz isso por mim. Então, é assim que a gente conquista, né? Um casamento longo, claro. As pessoas falam, tudo são flores, não são, né? Muito difícil. Pior momento é em período de eleição? Com certeza. Eu falo que eu gosto da política, Rodrigo, muito pelo que a política pode fazer pelas pessoas. Mas uma época de campanha eu acho uma época muito difícil, né? Porque a política envolve muitas coisas que às vezes me entristece um pouco. Mas o alcance que um político, o alcance que a política tem na vida das pessoas, eu acho que é muito importante. Eu posso estar muito enganado, Fátima, mas você tem uma voz firme, né? Uma retórica muito boa, né? Se expressa bem, tem voz de locutora. Eu imagino que você, nessa altura, né, do campeonato, ainda dá uns ralos, né, nos filhos. Puxa a orelha ainda dos filhos? Puxo bastante. Puxa mesmo? Bastante, com certeza. Eu acho que mãe, o filho vai ter 60 anos e a mãe ainda está ali, né? Esse é o nosso papel. Eu acho que a gente só é completo quando a gente tem a felicidade dos nossos filhos. E a gente sofre muito porque não quer que eles cometam os erros que vai fazer com que eles cresçam na vida, né? Os erros que nós cometemos. Então, eu acho que a gente hoje tem uma maturidade e não queria que eles passassem por isso, mas é o processo da vida e é importante, né, para o crescimento pessoal de cada um deles. O que você mais gosta de fazer no teu lado B? Tá lá em casa, tá lá na fazenda. O que você gosta de fazer? Olha, Rodrigo, eu gosto muito de cozinhar. Cozinhar? Gosto muito. É um prazer enorme, assim, quando eu vou para a fazenda e eu gosto de bastante gente, eu gosto da família reunida e eu gosto da cozinha. O que você faz? Tudo. Tudo? Tudo. Minha mãe era uma cozinheira, assim, uma excelente cozinheira e eu tenho os meus filhos, um filho, o Thiago, é chefe, mora em São Paulo. O Rafael cozinha muito bem, o Rodrigo também já está encaminhando ali na... Então, eu acho que isso é de família. Os meus irmãos, os meus tios... A minha família toda era uma família que gostava muito da culinária. Então, eu gosto muito. E aí chega lá, você gosta de gente também, muita gente. Muita gente. É mesmo? É mesmo. A gente vai... Porque você ir sozinho não tem muito sentido, né? Então, você reúne os netos, os filhos, as famílias que estão se agregando à sua. Então, é muito gostoso. Você sabe que uma curiosidade, eu tinha uma gravação marcada em Maracaju, já tem algum tempo, acho que foi ano passado, né? Perto ali da festa da linguiça, e o Azambuja tinha vindo aqui. Na hora que ele falou pra mim que ele acordava 4 horas da manhã, eu falei, o quê? Eu vou pra Maracaju pra acordar 4 horas da manhã? Falei, não. E ele acorda mesmo. Eu falo pra ele, Reinaldo, você tem um vigor, assim, é irritante até, porque ele acorda já de manhã e já levanta e pensando nisso e aquilo e 1000 perguntas e aí de manhã eu quero meu tempo ali ainda quietinha para raciocinar mais devagar, né? E que hora que vocês ficam a dois, conversam a Fátima e o Reinaldo? Que horas? Porque assim, de manhã é uma loucura. Almoço é aquela jornada. À tarde eu acredito que cada um tem um compromisso. Que hora que ficam os dois? Então, Rodrigo, como a gente o Reinaldo, os compromissos da noite, nós não somos muito da noite, nós não somos muito de sair. Então a gente prefere ficar em casa e é o momento que a gente tem para conversar, para trocar ideia, né? Mas nesse período agora que estão essas filiações e essas coisas, é bem difícil a gente conversar, trocar uma ideia. Então eu respeito esse momento, eu falo para ele que eu vou anotando tudo ali, passando, a gente vai colocando em dia as nossas coisas. Você falou em sororidade, né? Que é uma mulher ajudando outra mulher, uma mulher respeitando uma outra mulher. O que te incomoda quando você lê um noticiário, quando você lê um jornal, Fátima, envolvendo a mulher? Então, Rodrigo, você lembrou do evento que nós tivemos em Dourados, da deputada Lia Nogueira, um evento grande,
muitas mulheres, e ali nós tivemos falas importantes, né? A fala da prefeita de Palmas, que é presidente nacional do PSDB, e ali a gente ouviu o relato de vida dela, a história dela, e ali você vê como isso acontece no dia a dia. Por isso a gente fala de sororidade. Ela dizendo ali que ela entrou para a política, ela era vice-prefeita, e aí o esposo dela, que era político, faleceu, e ela grávida, concorrendo a um cargo público, aí se tornou prefeita e teve o bebê. E a primeira puxada de tapete que ela teve foi de uma mulher. Foi da presidente da Câmara, que pediu a cassação dela, porque não tinha lei ainda da licença maternidade para o executivo. Então, ela dizendo isso, a gente te fala que o quanto é importante, né? A admiração. Eu, como uma mulher, eu vou tentar... eu sou uma vereadora e a prefeita da minha cidade, né, tá ali, tá numa situação, o que eu vou fazer? Preciso de uma lei, preciso organizar para que aquilo aconteça, para que ela tenha o direito que toda mulher tem de ter a sua licença maternidade. Então, essas coisas, eu acho que nós precisamos admirar mais umas às outras. Quando a gente diz assim, eu me arrumo, eu me faço bonita, eu me visto bem, para agradar algum homem, para agradar meu esposo, para agradar, mas também para que a gente tenha admiração das outras mulheres. Então, hoje ainda, Rodrigo, acho que de todas as batalhas que as mulheres lutam no dia a dia, uma das mais difíceis ainda é a batalha contra a mulher mesmo. Hoje você vê uma mulher política, você ainda ouve comentários assim, ela está no meio ali, são tantos candidatos e ela está ali. Ela precisa provar, Rodrigo, muito a sua competência, as suas especializações, os seus mestrados, para ela estar naquele lugar. É diferente das pessoas acharem que para o homem já é natural. Às vezes ele não tem uma qualificação tão grande do que aquela mulher que está ali concorrendo com ele, mas ela precisa estar provando todos os dias que ela é competente, que ela está ali por merecimento. E a gente precisa admirar mais as mulheres, a gente precisa apoiar mais as mulheres. Você sabe que eu ouvi um comentário, eu concordo plenamente, foi até num antigo Twitter, né, no X, que é o seguinte, não é pelo fato de homem ou mulher, quem é o melhor, né, se um é melhor que o outro. Na verdade, é a competência do ser humano. E eu acredito que você falou muito bem, Fátima, que é o seguinte, enquanto a mulher, ela acreditar nela e nas outras mulheres, há aí uma igualdade de salário, igualdade de competência, de cargos de liderança, porque ainda muita gente, e muitas mulheres, a gente falou em sororidade, né? Elas acreditam que elas sejam um sexo frágil, elas não se posicionam, e elas têm que se posicionar. Elas precisam se posicionar. E eu acredito que esse universo, daqui a alguns anos, já mudou bastante. A gente torce sempre, né? É um homem entrevistando uma mulher, mas entender uma mulher, só uma outra mulher sabe. Então, assim, eu acredito que é uma lição que você falou agora há pouco. Concordo plenamente, e principalmente na política. Eu recebi aqui, acho que vem a fala da Camila Jara para mim, que ela falou o seguinte, olha, quando eu estava no plenário, falaram o seguinte, nossa, que bonitinha, tão novinha. Opa, mas ela é uma deputada federal. Ela chegou ali pelo voto popular, né? Pela eleição. E ainda tem o descrédito da competência da mulher. E isso tem que acabar, né, Fátima? Sim, com certeza. É o que você disse, Rodrigo. Hoje, quando eu digo a mulher ainda não vota na mulher. A gente precisa ganhar mais esse eleitorado. As mulheres precisam acreditar mais umas nas outras. Mas é o que você disse, é a competência. Eu não vou votar porque simplesmente eu vou escolher uma candidata porque ela é mulher. Não, eu vou escolher pela competência, seja ela mulher ou homem. A mesma coisa é o cargo numa empresa, num trabalho, né? Quando a gente chegar a esse patamar de mesmas especializações, mas a competência de cada um. E aí, Rodrigo, eu confio muito na mulher, porque a gente sabe
que nós somos capazes de fazer várias coisas e muito bem feitas ao mesmo tempo. Eu dizia sempre, eu digo para as minhas funcionárias o seguinte: Rodrigo, não importa o trabalho, importa o que eu sei fazer. Então, mas eu não quero ser uma doméstica, eu quero ser... Não, eu tenho orgulho de ser uma doméstica. O que eu sei fazer? Eu sou uma passadeira, eu sei passar bem uma roupa. Eu sou especialista nisso. É o que eu sei fazer. E eu vou ganhar dinheiro com isso e vou ter orgulho disso. Vou ser sempre uma funcionária doméstica, vou ser sempre... Posso ser, mas também posso galgar outros patamares, outros trabalhos, a partir daquele primeiro passo, do que eu sei fazer, do que eu me apresento fazendo. Você sabe que eu vou sobre um entre aspas nessa conversa, Fátima. Você deu um exemplo muito bom, muito bem, e eu sempre digo isso com propriedade. E eu falo isso para minha mãe. Eu tenho 35 anos, até hoje minha mãe é doméstica. Ela não sai da profissão porque ela fala que ela vai entrar em depressão, que ela vai morrer e tal. E aí eu entendi em terapia isso. E quando você fala nisso, pessoal, ninguém tem que se envergonhar da profissão que está. Sabe por quê? Eu falo isso: mãe, se a senhora é diarista hoje, a quem a senhora está atendendo, se a senhora faltar hoje, eles não vão dar conta. Então, Exatamente. seja a melhor diarista. É picolezeira, seja a melhor sorveteira, a melhor picolezeira, porque o dia que você faltar, vai sentir falta, porque você é o melhor. Você é a melhor naquilo que você está fazendo. E isso é muito importante você estar falando, muito importante mesmo. Rodrigo, eu acho que primeiro você tem que se sentir bem, você tem que fazer o que você gosta, o que você sabe fazer. A partir daquele momento, você pode buscar novos horizontes, outros trabalhos, mas começar, o princípio de tudo, né, Rodrigo? O que eu sei fazer, o que eu faço bem, eu tenho orgulho. Quando eu ouvia a fala da Cíntia, a prefeita de Palmas, e ela dizia assim, eu sou política, eu tenho orgulho, eu gosto da política, eu quero fazer o melhor da política. Então, isso se encaixa em todos os setores, sabe, Rodrigo? Eu sou a melhor doméstica, eu sou a melhor cozinheira, eu tenho orgulho de botar um prato bonito na mesa, mas eu quero saber, eu quero organizar, eu quero botar uma florzinha, eu quero botar um copo bonito, eu quero fazer bem feito, eu quero ser lembrada como ela faz bem isso. E a partir dali, então, é a gente se gostar, é a gente gostar do que a gente faz. Bom, quero agradecer a participação, eu não tenho mais tempo, Fátima Zambuja, ela que é do ramo da agropecuária, ex-primeira-dama de Mato Grosso do Sul. Adorei ter tido essa prosa contigo, Fátima, e muito obrigado mesmo por encerrar essa série de entrevistas aqui, que você aí que está nos ouvindo pode conferir no Diário Digital, tá? diariodigital.com.br. Obrigado, sucesso na tua jornada, eu sei que não é fácil, mas olha, sucesso e continue aí emanando sororidade e lutando em prol das mulheres, Fátima. Rodrigo, muito obrigada, eu que agradeço, eu estava bastante nervosa, porque não é fácil, né, a gente saber que está falando para tantas pessoas, um alcance tão grande, mas eu acho que quando a gente fala com o coração, a gente alcança realmente onde quer, né, que a sua voz chegue. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada a toda a rede, um abraço para a Gisele, para o Ulisses e para todos vocês aqui que fazem esse trabalho. E que a gente possa, Rodrigo, principalmente vocês aí que têm a voz, que chega em todos os cantos, estar falando ao longo dos dias, ao longo das horas, sobre a mulher, sobre a importância, fortalecendo cada uma de nós. Muito obrigada. Eu que agradeço, Fátima Zambuja, encerrando a nossa série de entrevistas Elas,